Vamos a continuar porque ya está listo el siguiente ponente. Agradecemos que nos acompañe muy puntual Alberto Núñez del Instituto de Ciencias del Mar de Brasil, cuyo tema es estrategias de nutrición funcional para mejorar el crecimiento del camarón y su resistencia a las enfermedades. Doy una breve reseña de Alberto. Es doctor por la Memorial University Newfoundland, Canadá. Durante estos años, Alberto participó directamente en el diseño y formulación de alimentos acuícolas, control de calidad de materias primas y alimentos, fabricación de alimentos balanceados, ventas y mercadotecnia. Tras un cambio en la industria, Alberto regresó a su ciudad natal en el noreste de Brasil para convertirse en profesor, acercándose más a la industria camaronera local, donde diseñó y estableció una instalación especializada en investigación de alimentos para el camarón blanco. A lo largo de los años, ha liderado el diseño, dirección y ejecución de más de 100 ensayos en laboratorio y granjas para 65 empresas de nutrición animal e institutos de investigación en todo el mundo. Como especialista en nutrición acuícola, Alberto ha realizado contribuciones significativas al desarrollo y evaluación de materias primas de valor agregado, aditivos y suplementos, y ha sido fundamental en el diseño y formulación de alimentos acuícolas. Actualmente es investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Brasil. Alberto, bienvenido a México. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, peço desculpas por mi español. Es muy malo, no hablo español, na verdade vou falar em portunhol. Sim, primeiramente é um prazer regressar para Los Mochis. Estive acá há muitos anos atrás com meu amigo Dr. Jesus Endejas, em ano de 2000, era muito em um treinamento de Purina. Então é um prazer estar aqui novamente. E hoje vou falar um pouco sobre nutrição funcional, os conceitos básicos, alguns resultados que temos em laboratório de investigação de Labomar, do qual coordeno. E o objetivo é fornecer algumas informações importantes como estes aditivos e nutrientes e ingredientes marinhos estratégicos, na verdade, como eles funcionam. Como todos sabemos, a indústria de camaricultura está cambiando muito rapidamente. Não é a mesma coisa de 10, 15 anos atrás. As linhas genéticas hoje crescem muito rapidamente, estamos falando de 3, 4 gramas por semana. Obviamente, são animais que têm requerimento nutricional muito distinto das linhas de passado. Estamos em um processo de intensificação também, porque o mercado quer camarões com talla grande, camarões de 30 gramas. Então, as biomassas, não necessariamente as densidades de siembra, mas as biomassas estão incrementando, o que significa que há um processo de intensificação. O manejo, principalmente o manejo alimentar, está cambiando. Hoje não hacemos mais a alimentação 2, 3 vezes ao dia, alimentamos 200 vezes ao dia. Então, camarões muito ativo, há um gasto energético, há um baixo consumo de alimento natural e é somente alimento balanceado. Há também câmbios nos sistemas produtivos, há incorporação de reuso de água, de reciclação, bioremediação, o cultivo de camarão em águas de baixa salinidade, a água de poço está crescendo muito rapidamente em alguns países, Equador, Brasil, são águas muito pobres em minerais. Então, e há também câmbios na nutrição. Hoje não temos apenas alimentos peletizados, temos hoje alimentos instruídos, que têm uma composição um pouco distinta de alimentos peletizados, principalmente em relação à quantidade de almidão, não necessita ser uso de binders, de aglutinantes sintéticos. Há câmbios também em uso de algumas matérias-primas, se hace muito pouco uso de harina de pescado, demasiado uso de harina de soja, se hace muita suplementação. Então, há muitos cambios hoje ocorrendo e a nutrição tem que adaptar-se a esta nova realidade para sustentar o crescimento de camarões de forma rentável.
E é notável como a nutrição de camarão evoluiu nos últimos 50 anos. Se mirarmos a nutrição da década de 80, eram fórmulas fixas, eram receitas, não eram fórmulas. Então, se trabalhava apenas com o valor de ingredientes, o uso excessivo de ingredientes marinhos, de harina de pescado, de azeite de pescado. Depois, migramos para formulações de custo mínimo, com o uso de dados de requerimentos nutricionais de camarões. Hoje, já estamos trabalhando as formulações com nutrientes digestíveis, com muita suplementação, de uma forma muito efetiva. E está em curso também o uso de nutrição de precisão, que incorpora outros dados, incorpora dados de sensores, de modelagem de crescimento de camarões, variáveis ambientais. Então, hoje é muito importante não apenas saber quanto camarão está comendo, mas quanto está digerindo, quanto está utilizando e como responde às variáveis ambientais. Então, se hoje temos uma nutrição que é uma nutrição adaptativa, que não é fixa, é muito dinâmica, tens que adaptar-se a todas estas variáveis que temos hoje. E aí também a questão de questões de estresse, que é muito comum em situações reais de cultivo, variações no clima, na temperatura, da salinidade, deficiência em alguns nutrientes, as questões relacionadas à desestabilidade de matérias-primas, a presença de fatores antinutricionais, a presença de enfermidades. Então, são desafios que a nutrição tem que buscar respostas, sim? E é exatamente nessas condições que entra a nutrição funcional. A nutrição funcional não é capaz de eliminar estes fatores de estresse, mas é capaz de proporcionar condições ao camarão a responder de uma forma mais resistente, mais eficiente. Porque, na verdade, quando usas o conceito de nutrição funcional, estás promovendo uma resistência, então o camarão responde de forma melhor a todos esses fatores, porque fornece antioxidantes, modifica a microbiota intestinal do camarão. Então, é isto que vou falar. Então, como resultado de todas estas condições de estresse e de cambios, hoje temos uma explosão de diferentes aditivos funcionais em mercado. São aditivos que não necessariamente foram desenvolvidos para camarões, muitas vezes são para outras espécies, pollos, monogástricos, e muitos desses produtos têm uma base sólida, têm resultados muito confiáveis, mas outros não há. E nem todo produto funciona para todas as situações, não é algo mágico. Então, vou falar sobre alguns desses conceitos. É muito importante que compreendamos as diferenças entre aditivos funcionais e nutrientes funcionais. Então, os nutrientes funcionais podem ser nutrientes essenciais ou não essenciais. Temos as vitaminas, os minerais traça, os nucleotídeos, os ácidos graxos, fosfolípidos. Estes nutrientes, eles são blocos formadores de crescimento de camarão, auxiliam no processo de muda, auxiliam no processo de osmorregulação, e dependendo da concentração destes nutrientes na dieta, eles também podem ter um papel funcional. São nutrientes que melhoram a imunidade, a resposta ao estresse, como também ao crescimento. Os aditivos funcionais não fazem substituições de nutrientes, não são blocos formadores de crescimento de camarões, pero são
compostos que modulam a saúde intestinal, a microbiota, o controle de patógenos, melhoram a atratividade, a digestibilidade, etc. Então, são conceitos muito distintos, pero é muito importante que quando desenvolvemos soluções funcionais, possamos buscar ambas os conceitos, tanto de nutrientes como de aditivos, e não somente de forma isolada. Então, como estamos falando sobre nutrientes, temos que compreender que camarões necessita de cerca de 45 nutrientes. Parece muito, pero todos esses nutrientes têm uma função muito importante para o crescimento e a saúde do camarão. E a literatura traz recomendações que são requerimentos para cada desses nutrientes. Pero uma coisa que é muito importante quando falamos de requerimento nutricional é que estes dados são obtidos, são logrados em condições muito controladas. Não há enfermidade, não há queda de oxígeno, não há variação de salinidade, condições ótimas. Então, requerimento nutricional nada mais é do que a quantidade mínima daquele nutriente necessário para maximizar o crescimento do camarão. Quando falamos de nutrição adaptativa, estes dados de requerimento nutricional cambiam. E este é exemplo muito bueno de livro de empresa DSM que habla sobre as vitaminas. Temos o exemplo da vitamina C. O camarão branco necessita de menos de 100 miligramas de vitamina C. Pero, numa situação de estresse, a recomendação é que trabalhe com mais de 500 miligramas de vitamina C. E a mesma coisa se aplica a todos os outros nutrientes. Então, vou falar aqui de exemplo de EPA e DHA, que são, não sei como se habla isto em espanhol, PA e DHA em português, pero estes são ácidos graxos de cadeia longa, da série ômega 3, e estes ácidos graxos são encontrados em ingredientes marinos, podem ser harina de pescado, porque tem graxas, podem ser azeite de pescado, podem ser algas, então estão presentes em quantidades adequadas. Então, esta é uma das razões pelas quais hacemos o uso de azeite de pescado para atender o requerimento de EPA e DHA dos camarões. E, obviamente, as recomendações variam de 0,4% até 1,1% da dieta, dependendo do estágio de desenvolvimento do camarão, dependendo da situação de estresse na qual o camarão se encontra. Então, vou mostrar exemplo muito claro do efeito destes nutrientes para o crescimento do camarão. Estes são alimentos comerciais em Brasil, alimentos pelletizados, para cultivos semi-intensivos, e hacemos trabalho onde escolhemos 6 alimentos comerciais pelletizados representativos da atividade de cultivo de camarão em Brasil. Todos têm cerca de 35% de proteína bruta, o que é geralmente o que os produtores brasileiros miram, quanto tem de proteína, e as quantidades de extrato etéreo analisadas. E analisamos também algumas outras variáveis nutricionais, incluindo o conteúdo de EPA e DHA. Então, é possível observar que alguns alimentos não têm EPA e DHA. Isto sugere que este alimento acá não hace uso de nada marinho, 0% de ingredientes marinhos, harina de pescado ou azeite de pescado, não há nada. Pero outros alimentos, como é o caso deste alimento acá, têm uma quantidade próxima da quantidade recomendada, 0,4%, sim, de outro slide. Então, se hacemos o ensaio em 3 diferentes salinidades barra, de 3 partes por mil, uma salinidade média de cerca de 15 e outra salinidade alta de cerca de 45 partes por mil.
E mira o que ocorre aqui. O melhor crescimento de camarão em uma densidade de 50 camarões por metro quadrado. Este alimento, o que mostra claramente, não podemos isolar este como sendo a única variável que proporcionou este maior crescimento de camarão, pero é muito claro a importância de EPA e DHA. E outros trabalhos mostram a mesma coisa. Este é um trabalho que hacemos com diferentes fontes de azeite. Trabalhamos com azeite de peces, de anchoveta, azeite de soja e azeite de krill em diferentes inclusões. Sim? Todos estes, com exceção de azeite de soja, têm EPA e DHA. Sim? Azeite de peces, de anchoveta, tem EPA e DHA, como também azeite de krill. Pero acá estamos trabalhando em uma salinidade de 44 partes por mil, que me parece que é a realidade aqui da região. É a mesma coisa ocorre em Brasília, as salinidades muito altas. E o que temos acá como resposta é que esta inclusão, esta dieta, proporcionou o melhor resultado. Então, se esta inclusão de 4,8% está provavelmente arriba do requerimento de camarão, pero como o camarão está em uma situação de estresse em alta salinidade, é necessário trabalhar com níveis mais altos. O mesmo, um outro trabalho, neste caso um trabalho com pós-larvas, em que as pós-larvas foram cultivadas durante cerca de 42 a 51 dias, dois trabalhos distintos, e ao final desse trabalho, hacemos um câmbio repentino de salinidade, de uma salinidade de 39 para 0 partes por mil, e acompanhamos a mortalidade e a sobrevivência dos camarões. Então, acá, com solamente 1% de azeite de krill, temos um resultado melhor comparado com aqueles animais que haviam sido alimentados com um alimento sem azeite de krill. Então, não é necessariamente o ingrediente, é a composição desse ingrediente que proporciona este resultado. O azeite de krill contém níveis muito altos de fosfolípidos, de EPA e DHA, de colesterol, contém astaxantina. Então, não é possível replicar esta mesma composição em uma dieta comercial, mesmo se queres fazer uma suplementação. Então, temos que recorrer ao ingrediente. O mesmo ensaio, pero um ensaio trabalhando com uma queda brusca de temperatura de 27 a 19 graus. Acá está muito claro que há uma diferença muito clara entre os camarões que foram alimentados com a dieta controle e aqueles que foram alimentados com apenas 1% de azeite de krill. Esse é um trabalho muito interessante que não foi publicado ainda, foi feito na Universidade de Arizona, e acá o que temos são 4 dietas com 38% de harina de soja, e cerca de 10% de harina de pescado, harina de krill, 0 no alimento controle, 3% acá, 10% neste alimento, e acá hacemos o uso de azeite de krill, 2,2%. Os animais sadios foram alimentados durante 35 dias, infectados com EHP, e logo após continuamos a alimentação de camarões. Todos foram posteriormente detectados a presença de EHP, e acá o que temos é os resultados finais na cosecha. É muito claro a diferença desses dois alimentos, de camarões alimentados com essas duas dietas comparados às demais. E acá é muito interessante porque a harina de krill contém cerca de 25% de graxas. O que isto significa é que este alimento acá tem a mesma quantidade de azeite de krill em relação a este. Então, não é a porção proteica que faz essa diferença, mas sim a porção lipídica que proporciona
estes resultados, porque esses dois são praticamente iguais. Outro aspecto muito interessante, que é um desafio hoje, é a questão da digestibilidade. Isto porque a digestibilidade das diferentes proteínas, isto porque estamos reduzindo de forma muito drástica o uso de harina de pescado, por questões que todos conhecem, o preço, a disponibilidade, e estamos fazendo uso de mais harina de soja, mais harinas de subprodutos animais, e sabemos que estes não são ingredientes ótimos, não são ingredientes premium. E a grande questão é como podemos melhorar a digestibilidade desses alimentos que contêm estes subprodutos animais ou muita harina de soja. Então, se acá temos alguns resultados da digestibilidade em vivo da proteína. Então, se é muito claro acá, esse resultado com harina de plumas hidrolizadas para camarão branco é um desastre. Sim? A harina de sangue, muito mal. A harina de carne é mais ou menos. E a harina de pollo, de cerca de 62%. A harina de glúten de maíz, sim, muito mal, muito mal. E lá concentrado proteico de soja, muito bueno. A harina de soja, na verdade, tem buenas digestibilidades, cerca de, dependendo da fonte, cerca de 76 até 96%. Pero o que ocorre se hacemos o uso de enzimas exógenas? Que não é algo muito comum no uso de alimentos para camarões, pero nos últimos anos há muitos trabalhos falando sobre o uso de proteasa, que é uma enzima que age diretamente em la proteína de alimento. Então, hacemos dois trabalhos distintos, trabalhando com doses respostas. Então, trabalhamos em colaboração com uma empresa de nome DSM, e há dois produtos, duas proteases, Ranozyme ProAct e ProAct 360. Então, hacemos um trabalho em condições muito controladas, água clara, sem alimento natural, alta densidade, 175 camarões por metro quadrado, e as mesmas dietas foram testadas em água verde, com alimento natural, 70 camarões por metro quadrado em área aberta. E é muito interessante porque nestas condições necessitamos de mais proteasa. Em ambos os casos, acá 800 miligramas por quilo, neste caso, desta outro produto, 200 miligramas. Quando hacemos o mesmo ensaio em condições de água verde, a quantidade é pela metade, solamente 400, e aqui solamente 100, para otimizar o crescimento de camarão. E estas são as dietas, sim, não há muita harina de soja, pero são dietas práticas, com cerca de 7% de harina de pollo, 7% de harina de pescado. Pero quero saber como se explica, qual é a explicação por esse crescimento melhor quando se faz o uso desta protease, porque as quantidades são muito pequenas. Então, hacemos duas dietas, uma com 400 miligramas por quilo de Ranozyme e a outra com 100 miligramas por quilo de proteasa de ProAct. E temos dois tipos de alimentos, um alimento com uma quantidade moderada de harina de soja, 33%, e outra com uma quantidade muito alta de harina de soja, que é algo que está ocorrendo em alguns países. Há dietas comerciais hoje para a engorda de Van May com 55% de harina de soja, com bom desempenho. Então, hacemos o ensaio de digestibilidade usando o sinfonamento. Este é um sistema antigo, hoje temos um sistema de decantação, e é muito trabalhoso fazer isto. E este é a digestibilidade aparente dos alimentos, sim? Então, acá está muito claro o efeito positivo do uso de proteasa, sim? Se compararmos a digestibilidade de matéria seca
não há uma diferença muito grande, mas a proteína, muito significativa a diferença em ambos os casos, quando comparamos com o controle. A mesma coisa quando analisamos os diferentes aminoácidos, todos significativamente maiores quando comparados ao controle. Pero o que é mais interessante é quando analisamos a dieta com níveis muito altos de harina de soja. É onde realmente observamos um efeito muito positivo no uso de protease. Então, acá temos uma diferença muito grande da digestibilidade de aminoácidos, a digestibilidade de proteína de 72 para 81 para 79. Então, me parece que o uso de protease está muito bem consolidado, não apenas por este trabalho, mas por outros que foram recentemente publicados como artigos científicos. Bem, uma outra coisa muito importante são os minerais. Os camarones têm a capacidade de absorver minerais da água, pero geralmente são os macrominerais que camarones fazem a absorção de água. Inclusive, este é algo muito interessante, porque muitos alimentos comerciais que são usados em baixa salinidade, se haces uma suplementação muito alta desses macrominerais, porque as águas são deficientes. Pero o que é muito importante quando falamos de nutrição funcional é garantizar que esses minerais traço estão sendo atendidos, os requerimentos estão sendo atendidos, principalmente quando hacemos o desafio com a harina de pescado, quando reduzimos a harina de pescado, porque a harina de pescado proporciona, supre muitos desses minerais traços. Então, quando haces uma redução, há uma redução desses minerais traços. Então, se mira a literatura, a recomendação de minerais traço é muito baixo, muito diferente do que hoje trabalhamos. Sim? Acá, zinco é de apenas 15 miligramas por quilo, e o que estamos trabalhando hoje é 120 miligramas por quilo, muito mais alto, quase 10 vezes mais alto. E a mesma coisa se aplica para os demais minerais traça. Então, estes minerais têm uma importância muito grande para a síntese proteica, para a digestão, para a resposta antioxidante, a resposta imune. Então, a última coisa que queres quando desenvolve um alimento funcional é não fazer uso desses minerais traço, de preferência fazer uso de minerais orgânicos, quelatados, porque são melhores absorvidos pelos camarones. E aqui está um trabalho que hacemos com uma empresa de nome Zimpro. Então, temos dois alimentos, um com 10% de harina de salmão e outro com apenas 5%. Não há suplementação mineral destes dois produtos. Enviamos para análise química e mira o que ocorre. Quando reduz a quantidade de harina de pescado, há uma redução de todos estes minerais traço, hierro, selênio, zinco e cobre. Sim? Simplesmente porque barramos a quantidade de harina de pescado. Então, é na verdade uma deficiência oculta. Então, esta é a razão por que não sou a favor de eliminar a harina de pescado, porque eliminar a harina de pescado de alimento ainda é muito competitiva. Temos que trabalhar com uma quantidade mínima, porque há nutrientes muito importantes na harina de pescado. Este é o caso. Então, desenvolvemos 4 premix minerais com estes elementos traço, um premix fazendo o uso de minerais traço de fontes inorgânicas e 2 premix de fontes quelatadas. Sim? E trabalhamos com duas inclusões diferentes, 2 concentrações diferentes, uma concentração que chamamos de concentração standard e outra uma concentração ajustada mais alta, e a mesma aplicação acá, sim? Standard e ajustada.
e hacemos o trabalho. Estas são as dietas. Temos dietas com 10% de harina de pescado, 5%, 5%, com os diferentes tipos de premix minerais. E estes são os resultados. Temos um alimento comercial de Brasil como referência. Então, acá é muito claro a superioridade de alimento contendo o premix mineral quelatado. Aqui está melhor, com 5% de harina de pescado, e aqui está melhor também, com 10% de harina de pescado. Neste caso, a quantidade ajustada muito maior do que a quantidade standard, o resultado não foi muito favorável. Pero são minerais muito importantes para a imunidade, para a resposta imune de los camarones. Uma preocupação muito grande quando falamos de enfermidades é a qualidade de fundo de las piscinas. Penso que isto é a grande fonte de problemas de enfermidades, principalmente vibrioses em camarones. Então, o que a indústria tem feito é o uso de bioremediação, que é muito efetivo, não há nenhum questionamento quanto à efetividade de los probióticos para bioremediação. Pero a pergunta é, e quanto lo uso, há algum efeito sobre a enfermidade, sobre a saúde de camarões? Esta é uma enfermidade muito comum em Brasil, que foi detectada em ano de 2012, colapsou a indústria brasileira em 2002, 2003, a indústria se recuperou. Penso que este ano o Brasil vai produzir cerca de 200 mil toneladas de camarão, então um crescimento muito rápido, pero este vírus continua presente e por volta de 2018 um novo serotipo deste vírus foi detectado em Brasil, e no passado era um vírus que afetava somente camarões de 7 e 8 gramas, hoje afeta camarões de 1, 2 gramas. E uma característica muito importante é que é muito comum uma co-infecção do vírus da mionecrose infecciosa com a vibriose. Então, se hacemos um trabalho com uma empresa brasileira, uma empresa pequenina, com o uso de probiótico, para verificar se o uso com diferentes estratégias de aplicação trazia algum resultado positivo para animais infectados com o vírus da mionecrose infecciosa. Então, o que temos aqui é um controle com melasa diariamente aplicada, um produto ativado por 2 horas com probiótico mais água, aplicação diária, um produto fermentado por 48 horas, probiótico a frente de arroz quebrado, sim, 2 vezes por semana, os demais dias esta estratégia, um fermentado probiótico e melaça, e um fermentado probiótico, melaça e arroz, 2 vezes por semana, e os demais dias esta estratégia aqui. Então, se os resultados são muito claros quanto ao efeito do probiótico, mira, acá não há probiótico, apenas 46% de sobrevivência, e todos os outros uma sobrevivência mais alta, com exceção desta cá, e o mais efetivo foi este acá, com 88%. Então, são resultados muito interessantes. E quando hacemos a análise de PCR para quantificar a carga viral, o que observamos é que este tratamento com a melhor sobrevivência apresentou a menor carga viral entre todos os tratamentos. Então, de alguma forma, o probiótico estava favorecendo o ambiente e, por consequência, minimizando a ação viral. Pero podemos fazer o uso de probiótico em alimentos? Sim, claro, podemos fazer, pero é muito importante reconhecermos que há perda durante o processo produtivo. Estes são resultados de uma planta industrial em Brasil, onde hacemos
a incorporação de um probiótico comercial em la mezcla, como também através de aspersão de azeite. Então, não necessariamente era uma perda devido ao processo de temperatura, é simplesmente uma perda se haces uma aspersão através de azeite, se não tem um bom sistema de aspersão de azeite, tens uma perda, uma recuperação muito baixa. Então, desde que consideramos esta perda para ser compensações e ter uma boa concentração ao final, penso que é muito efetivo e há muitos alimentos em Brasil com o uso de probióticos. Pero, uma outra estratégia para controlar a ação de vibriose é o uso dos ácidos orgânicos. E, basicamente, o trato digestivo de camarão é muito favorável para o desenvolvimento de vibriose, porque é um pH praticamente neutro, 6.7, 6.8, então uma condição perfeita para o desenvolvimento de vibriose. E então, fazemos um trabalho para avaliar a ação, muitos trabalhos, este é apenas um deles, para avaliar a ação de uso de um ácido orgânico comercial sobre animais infectados com víbrio, uma infecção muito severa. E, obviamente, os ácidos orgânicos podem ser aplicados diretamente na água, pero em la fase de engorda, o uso de um ácido orgânico na água é totalmente inviável. Tens que fazer através do alimento. Então, a primeira coisa que fazemos, esse trabalho foi feito com uma empresa de nome Higienizo, e a primeira coisa que fazemos foi a aplicação de ácido orgânico, um produto líquido, pós-pelleting, um produto comercial, um alimento comercial, e é muito claro o efeito de aplicação desse ácido orgânico sobre a pH de alimento. Sim? Este é o produto sem ácido orgânico, com 5 ppm, mira o pH, muito baixo, e o 15 ppm. Sim? Então, é muito claro a queda de pH. Pero, tínhamos uma dúvida, se estamos fazendo essa aplicação, quando esse alimento entra em contato com a água, vai ocorrer um processo de lixiviação. Então, analisamos o alimento em diferentes períodos de tempo imerso na água, e o que vemos acá, o pellet intacto, este é o alimento controle, é com 5 ppm, é que de fato há um processo de lixiviação, pero se trabalhamos com uma inclusão maior de 15 ppm, ainda temos um pH muito baixo, mesmo depois de 30 minutos em contato com a água. Outra coisa que fazemos é a análise de pH de sistema digestivo de camarão. E acá é muito interessante, sim, porque camarão está comendo o alimento acidificado, pero há um processo de acidificação de trato digestivo. Então, coletamos camarões com alimento em trato digestivo 15 minutos depois e 30 minutos depois. Este aqui é o pH de hepatopâncreas. É muito interessante porque não há uma acidificação de hepatopâncreas, sim. Então, me parece que camarões têm um mecanismo para neutralizar esse processo de acidificação. Pero quando se faz a análise de estômago, então, há uma queda, há um processo de acidificação muito claro a nível de estômago, e mesmo 30 minutos depois, quando trabalhas com 15 ppm, há uma acidificação de estômago, não há nenhuma acidificação no intestino, e não sabemos por que isso ocorre, mas me parece que camarão tem a capacidade de neutralizar este processo de acidificação, e este foi o trabalho que fazemos, o primeiro trabalho com camarões com grau de infecção muito alta, com vibriose muito alta, e é muito claro os resultados que tivemos. Iniciamos com camarões de 8 gramas, e fazemos um cultivo, não me recordo exatamente quanto tempo,
mas é muito claro o efeito sobre a sobrevivência, o crescimento, claro, é sobrevivência de 55%, sim, mas é muito claro o efeito, mesmo com 5 ppm, há um efeito muito positivo sobre a sobrevivência. Bem, então, minhas conclusões acá, poderia falar sobre muitas outras coisas, mas não há tempo, é que a produção hoje está cada vez mais exigente por as razões que falei, maior peso de cosecha, crescimento mais acelerado, ingredientes, o uso excessivo de harina de soja, ingredientes alternativos, então necessitamos de dietas muito mais eficientes. Penso que os ingredientes marinhos não devem ser eliminados das dietas de Camarone, devemos seguir o uso, não como no passado, de forma estratégica, inclusões mais baixas, porque há a presença de muitos nutrientes críticos, atuam como atrativos e palatabilizantes, falei hoje sobre somente 3 aditivos funcionais, ácidos orgânicos, probióticos, os minerais traças, a protease, que são todos muito efetivos na melhoria da eficiência de los alimentos. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por participar en el ciclo de conferencias. Tenemos tiempo solamente para una pregunta. ¿Alguna persona que tenga alguna inquietud puede levantar su mano y con gusto le hacemos llegar el micrófono? ¿Alguna persona interesada en hacer alguna pregunta? Alberto Núñez. Aquí tenemos una dama. Vamos a... Sí, muchas gracias por tu plática, muy interesante, mucha información. Una duda. Cuando haces los experimentos de digestibilidad, ¿qué metodología utilizas? Utilizamos óxido de cromo e a relação é 30-70%. 70% de uma dieta de referência e 30% de lo ingrediente. Sim? Quando falamos de las dietas completas, dietas prontas, hacemos a inclusão de óxido de cromo a 0,5%. Trabalhamos no passado com este sistema, é muito trabalhoso fazer a coleta de fezes de camarão, é uma loucura, mas hoje temos sistema de decantação, que é muito mais eficiente, porque a questão principal, quando haces trabalho de digestibilidade, é fazer coleta de excreta de camarões em uma quantidade suficiente para enviar para análise, após a secagem, após a liofilização. Então, o aproveitamento é muito baixo. Coleta 100 gramas de fezes úmida, quando haces a liofilização, há uma recuperação de apenas 15%. Então, temos que ter sistema muito eficiente para fazer a coleta rápida, para não haver processo de lixiviação, e por tempo curto, tens que ser capaz de coletar uma quantidade alta em período muito curto, porque então o experimento se torna muito custoso. Sim? Hoje temos sistema com 20 tanques de 370 litros, trabalhamos com 60 camarões por tanque, que é cerca de, me parece, 120 camarões por metro quadrado, em água clara, com sistema de recirculação, e em cerca de 5 semanas, coletamos a quantidade necessária de fezes para 4 tipos de alimentos. Então, em 5 semanas, podemos fazer a digestibilidade. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Alberto Núñez.